Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Temos o prazer de receber na edição de hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, o vereador Murilo Pereira, do PP, do Progressistas. Vereador, muito boa noite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui com a gente para conversar com a coletividade itajaiense sobre o seu trabalho parlamentar, bem como sobre tantos outros assuntos de interesse da nossa coletividade aí, que anda acontecendo aqui na nossa Itajaí, no nosso estado de Santa Catarina, bem como no país inteiro. Inclusive, eu quero saber a opinião do senhor como parlamentar, como cidadão, aquela questão lá do TRF4 e tal, mas no final da nossa conversa aqui a gente bate um papinho a respeito. Um desembargador se sobrepõe a uma decisão do colegiado, aí teve que o presidente do TRF... Rapaz, vereador, aquilo virou numa coisa. Aí o ex-presidente Lula estava solto, de repente estava preso de novo, aí soltaram de novo, prenderam de novo, no final... Aí, enfim, sobre este e tantos outros assuntos de interesse da nossa gente de Itajaí. Muito obrigado por ter atendido o convite. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio. Desde já também desejar uma boa noite aos espectadores da TV Câmara, a toda a equipe da TV Câmara que tem demonstrado durante todo esse tempo uma grande capacidade técnica de estar levando até o cidadão itajaiense as informações aqui da Câmara de Vereadores que são pertinentes ao nosso município. Então, boa noite a todos e vamos lá. Beleza, muito obrigado ao senhor. Hoje o nosso repórter cinematográfico, Fernando, está com a gente aqui nas câmeras, também o mestre Abelardo, suíte de produção, Samuel Moreira, edição, e o nosso Richard Maus, sonorização. É essa equipe que faz com que o sinal de vídeo e áudio da TV Câmara chegue até o recesso de seu lar. Muito obrigado aos colegas, muito obrigado ao senhor, à senhora, que nos dá o prazer da sua sintonia com a TV Câmara, hoje aqui com o vereador Murilo Pereira, do Progressistas, no Fala Vereador. O senhor é um homem de planejamento, a gente sabe que o senhor planeja as suas ações e tal, conversávamos, inclusive no início do seu mandato, não, meu planejamento, assim e tal, enfim. E sei que para este semestre, que termina agora, o senhor também fez o seu planejamento. Tudo concretizado? Fica alguma coisa para o semestre que vem? Como é que é essa situação, vereador? Olha, Carlos Antônio, quando a gente fala em planejamento, a gente pauta algumas ações que, no decorrer dos dias, essas ações elas podem mudar, porque você bem sabe que, enquanto vereador, nós recebemos demandas diárias que acabam por alterar aquele planejamento inicial que a gente tinha feito, né? E essas demandas são muito dinâmicas, né? São demandas que uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro, a gente tem que estar se adequando e se estribuchando, porque a gente uma hora está focado em realizar uma ação e nós temos que abandonar aquela ação para ir realizar uma outra que se faz naquele momento mais urgente. Então isso é natural que seja assim, então eu posso dizer que está tudo dentro do que foi planejado, sim. E vai resolvendo as demandas conforme elas chegam, né? Com certeza. Vereador, inclusive, agora, neste dia 18, a Câmara entra em recesso. A Câmara entra em recesso ou não? Os senhores vereadores, quando se fala em recesso, não é férias, né? Fica bem explicada essa situação. Isso. Porque os vereadores estão pegando férias. Não é férias, é recesso. A única coisa que não acontece do dia próximo, deste dia 17 de julho a dia 2 de agosto, são a realização das sessões ordinárias. O vereador ele continua trabalhando do mesmo jeito, aqui no seu gabinete, fora com a comunidade, enfim. Só não acontece as sessões ordinárias. Diga-se de passagem, vereador é vereador 24 horas, não é, vereador? Exatamente, é bem isso mesmo, Carlos Antônio, você explicou muito bem. Às vezes causa uma certa confusão e tem gente população. Que gosta de causar, quando não é coincidência, tem gente que usa de maldade para falar essas coisas, sabe? Exatamente. Isso me irrita. Exatamente, o vereador continua trabalhando normalmente, nosso gabinete ele continua aberto em horário normal, eu continuo dando expediente aqui na Câmara, na rua, junto à nossa população. Então, o que para é apenas as sessões, né? O parlamento para.
Agora, o trabalho do vereador, ele continua e é um momento que a gente pode, inclusive, trabalhar mais pela população. Porque a gente não tem que estar preocupado com sessão nem nada disso, Exato. porque nós temos ali um interstício de mais ou menos 15 dias, onde a gente pode sim estar realizando as nossas visitas àquelas pessoas que nos apoiaram durante a campanha, atender aos chamados daquelas pessoas que têm algum reclame, alguma demanda para nos passar. Então é um momento que a gente fica mais tranquilo e a gente consegue sim atender mais do que normalmente. Perfeito. Vereador Murilo, recentemente aconteceu audiência pública nessa Casa de Leis por parte do Executivo Municipal, onde se discutiu a revisão do novo plano diretor de Itajaí. O senhor, inclusive, foi indicado pela Câmara de Vereadores de Itajaí como seu representante no Colégio de Delegados. E durante essa audiência a gente percebeu assim que existem alguns pontos do plano diretor que necessitam de ajustes. O senhor, qual é a sua opinião a esse respeito? Porque esse assunto é sempre muito discutido e é extremamente polêmico, né? Porque é aquele tipo de coisa. Vai agradar alguém e a muitos não vai agradar, com certeza. Exatamente, Carlos Antônio. O plano diretor de um município, ele influencia diretamente na vida do munícipe, né? Porque ali são determinadas algumas diretrizes que o município vai tomar a partir daquele momento, a partir da aprovação do plano diretor, com base nas mudanças que o município veio sofrendo em sua geografia, na questão de mobilidade, enfim. Então é muito importante que exista realmente um conselho delegado para tratar desses assuntos, para que não venha depois fazer alguma lei ou algum artigo da lei, alguma modificação que essa lei possa trazer para prejudicar o desenvolvimento do nosso município, mas principalmente nós não podemos prejudicar o nosso munícipe, né? Há um tempo atrás, no ano passado, eu não lembro com exatidão em qual data, mas o governo municipal fez um decreto onde tratou dos novos recuos, né, para a construção aqui no nosso município. Aquilo ali eu fui procurado por inúmeras pessoas da área da construção civil, da área do ramo imobiliário e também pessoas comuns que têm imóveis aqui no nosso município que foram impedidos ou inviabilizados de poder estar construindo ou negociando as suas propriedades, os seus terrenos, em função dessa lei de recuo que veio aumentar os recuos, né? Se não me salvo engano, eu acho que aumentou para 2 metros em cada lado do imóvel, do terreno, e 5 metros na frente. E o do fundos eu não estou me recordando agora. Isso acabou por inviabilizar e impedir que vários negócios imobiliários se realizassem aqui no nosso município. Isso foi um equívoco do governo. Nós entramos com um requerimento solicitando ao governo municipal da possibilidade dele estar revogando esse decreto, né? Ou então, pelo menos, ele que possa estar resolvendo aquelas questões ali que ficaram um pouco equivocadas e que vieram a trazer prejuízos aos nossos munícipes. Essa é a importância de se participar do Conselho Delegado do Plano Diretor, né? Eu fiquei muito feliz e me sinto revestido de uma responsabilidade muito grande, né, por representar esta casa, por representar o povo de Itajaí lá no Conselho. Eu vou estar muito atento para que a gente possa realmente confeccionar, elaborar um projeto de lei, aí sim uma lei que venha assim somar para o nosso município em todos os sentidos, sempre preservando o bem da nossa coletividade. Eu acho que haverão, inclusive, outras audiências públicas com relação a isso para se discutir o plano diretor. Pode ser? Sim, essa informação? sim. Deverá acontecer sim, Carlos Antônio. Eu ainda não estou, não estou munido. Até acho que não foram divulgadas novas datas, mas eu acho que acontecerão isso. Eu ainda não estou munido dessas informações, até porque a sessão encerra no dia 17 aqui, o recesso, né? E eu já tenho um curso de capacitação para exercer essa função de delegado no dia 18 e 19, né? Perfeito. Esse curso vai ser ministrado por profissionais da área, né, do urbanismo,
e vai acontecer ali na Biblioteca Pública das 18 às 21h30. Esse conselho é formado por representantes dos mais variados segmentos da sociedade, não é isso? Exatamente, é sim. É isso que vai dar, obviamente, uma credibilidade muito grande na decisão do conselho que vai ser transmitida ao executivo. Não pode. Essa é a opinião da coletividade. Exatamente. Caso, esse conselho é composto, como você bem disse, por pessoas das mais variadas áreas, né? Representantes, inclusive, da sociedade civil organizada, empresarial, industrial, enfim, todos aqueles que possam, sim, estar dando sua contribuição para o bem maior, que é, sim, o nosso município. Perfeito. Se me permite, nós vamos a um rápido intervalo, vereador. As coisas, quando são boas e os assuntos, o tempo corre muito rápido, mas é assim mesmo. Temos várias coisas para a gente conversar aqui ainda. Peço licença ao senhor e à senhora que nos dá o prazer também da sua audiência com o nosso Fala Vereador aqui da TV Câmara, hoje com a presença nos estúdios do vereador Murilo Pereira, do PP. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Aqui conosco nos estúdios o vereador Murilo Pereira, do Progressistas. Vereador, o senhor também apresentou uma matéria, um requerimento aqui nesta Casa de Leis, o qual envolve a montadora alemã BMW. O que o senhor sugeriu, o que o senhor pediu? Qual o teor desse requerimento? Por quê? Olha, Carlos Antônio, recentemente, não se fala em outra coisa aqui no nosso município, a não ser no navios Apollon Highway e European Highway. Esses que vieram, no mês de junho e o outro agora, se eu não me engano, na última segunda-feira, dia 9, que aportou aqui os famosos Rolon Roloff, né? Para o pessoal que é do meio portuário, os navios Rorô, né? Rorô. Perfeito. E trazendo esses veículos aí da General Motors, né? Primeira vez, se eu não me engano, foram 500, 700 veículos e esse segundo desembarque, ele já foi de 1.000 veículos. E está previsto ainda para o mês de julho mais uma carga de 1.000 veículos que será descarregada, que será aqui no porto de Itajaí. Então, eu me lembro bem, porque eu acompanhei de perto a situação da BMW, quando foi para a montadora BMW se instalar aqui em Santa Catarina. Me lembro que, na época, o protagonista dessa causa foi o então deputado Paulinho Bornhausen, juntamente com vários outros agentes públicos que se envolveram nessa labuta, nessa busca por trazer a BMW para o estado de Santa Catarina. A BMW veio e se instalou no município de Araquari. Chegou, inclusive, lembro bem, a olhar alguns terrenos em Itajaí para possivelmente se instalar em Itajaí. Depois aconteceram outras negociações e tal, foram para Araquari. Exatamente, né? Envolve muita coisa, muitos benefícios de ordem tributária. Exato. E a própria Interlândia, onde a empresa vai poder se instalar, isso tudo influencia na decisão por parte do grupo empresário sobre o melhor local para suas instalações. Mas naquela época não foi um compromisso de governo, mas ficou, entre aspas, acordado, né,
que a montadora faria a movimentação da sua carga de veículos através dos nossos portos catarinenses. Em que pese nós termos outros portos, não só o de Itajaí, mas o porto de Itajaí, por Itajaí ser uma cidade limpa, né? E isso é um requisito fundamental para a movimentação de veículos, né? Itajaí seria, então, um grande candidato, né, a poder fazer essa movimentação para poder, tanto na parte de importação quanto na parte de exportação da montadora BMW. Mas isso acabou esfriando, a BMW faz as suas exportações e importações através do porto de Paranaguá, lá no Paraná, né, em que pese muitos de seus veículos são transportados ainda em sistemas com containers, né, cargas containerizadas, mas agora com o advento dos roll-offs estarem operando aqui no porto de Itajaí, eu achei por bem reviver essa situação e tentar, sim, comover o governo municipal, bem como o governo estadual, para que eles possam retomar essa tratativa com a montadora BMW, né? E quem sabe a gente consiga trazer para Itajaí também a carga, também esse cliente para o nosso porto, que é a BMW. Na verdade, vereador, eu acho que tanto quanto, porque me parece que simplesmente a questão do porto, o porto em si, com essa operação dos carros, pouco ganha, mas ganha muito, o porto eu estou falando, ganha muito o município de Itajaí, bem como o estado de Santa Catarina, né, por causa da questão dos impostos, é isso? Exatamente, Carlos Antônio, pouco ou muito o que importa é que Itajaí tem que ganhar. Nós precisamos movimentar o nosso porto. O nosso porto, ele tem que servir de vitrine, o que já serve hoje, né? Com certeza. Hoje já serve, mas ele começa a servir de vitrine para o mundo. E quando a gente começa a operar para clientes do porte da BMW, Perfeito. A gente começa a atrair a atenção de outros clientes que possam, por sua vez, ser mais lucrativos para o nosso porto, para o nosso município. Certamente corre no empresariado, na prateleira de cima, o boca a boca. Não, Itajaí é melhor. O porto, o senhor tocou numa situação que eu tive que provar. A questão da cidade limpa. Como é que essa cidade tem um porto? Não é verdade? Cadê o porto, Carlos Antônio? Eu andei pela cidade toda, não tem um papel no chão, não tem sujeira, não tem... Eu tive que colocar as pessoas dentro do meu carro e ir lá e mostrar onde começa e onde termina o porto de Itajaí. Mas não é possível, claro que é possível. Por quê? Porque, na verdade, desde que eu me lembre, há 40 anos que praticamente estou em Itajaí, a cidade é uma cidade limpa, organizada e tal. O que nós precisaríamos muito, e me parece que o prefeito Volney Morastone esteve nesta semana, dias atrás, em Brasília, mais uma vez gestionando e tal, a questão da via branca, azul, amarela, não sei, já não sei mais, mas a via portuária, não é? Para que seja realizada, para que se possa se efetivar essa obra, que seria extremamente importante. Eu acho que é isso que falta para o nosso porto. Carlos Antônio, só para... eu esqueci, mas vale a pena ressaltar a qualidade da nossa mão de obra portuária, né? Nossa mão de obra, ela é qualificada, ela é uma mão de obra versátil, né? A qual se comprova por esse segundo navio que foi descarregado aqui no município dia 9, que não houve nenhuma avaria sequer da carga. Então, quero aqui deixar registrado os meus parabéns, né? A nossa classe portuária, os nossos operadores portuários, mas principalmente aqueles que trabalham diretamente na movimentação desses veículos, que fizeram com muito capricho, com muito apreço, e está aí dando uma demonstração de capacidade do nosso porto. Quando você fala da cidade limpa, Carlos Antônio, isso decorre não apenas da boa administração que Itajaí tem e tem tido nos últimos anos, né, mas também da educação e da conscientização da nossa gente, né? Porque se nós não tivéssemos, se nosso município não fosse habitado
por um povo educado e consciente, com certeza nós não teríamos a qualidade de vida que nós temos hoje aqui no nosso município e não serviríamos de exemplo, não apenas para essa questão comercial do porto, mas também para a questão do turismo, né? Que quem vem aqui se encanta com as belezas da nossa cidade, com a limpeza da nossa cidade, né? Temos um pouquinho ainda que melhorar nessa questão da mobilidade urbana, mas no resto eu acho que nós estamos na frente de muitos municípios no nosso Brasil, mas, volto a dizer, dá para melhorar bastante. A questão da mobilidade urbana, diga-se de passagem, que está sendo extremamente pensada pelo Poder Público Municipal, bem como pelos senhores vereadores aqui, inclusive até polemizando determinados assuntos, qual seja a questão do Fomplata lá, do empréstimo de 62 milhões de dólares, enfim, mas coisas que já estão sendo tratadas, inclusive com ordem de serviço, como a questão da desapropriação e tal, de uma rua aqui em Itajaí, que vai ligar, inclusive, o bairro São João, sai de lá de São João, São Judas, até a Avenida Contorno Sul, que é a Abrão João Francisco. Quer dizer, que será realizada a primeira obra. Exatamente. Uma outra situação, e o senhor... É isso, Fernando? Vamos para mais um intervalo? Então vamos. Eu ainda quero, sobre a questão do porto, não sei se o senhor tem informações, a questão do que os senhores vereadores estão preocupados, juntamente com a preocupação do Poder Executivo, qual seja a desapropriação de uma área para que seja expandida a área de armazenagem. E que eu acho que é obrigado a ser efetivada essa situação, uma vez que o porto já está pequenininho, a área de armazenagem. Podemos falar sobre isso, vereador? Com certeza. Com licença, então. Com licença do senhor, da senhora, nós vamos ao rápido intervalo. Voltamos na sequência conversando com o vereador Murilo Pereira, do Progressistas. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, voltamos com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje aqui nos estúdios, a presença do vereador Murilo Pereira, do Progressistas. Está aqui conosco também o fotógrafo da casa, nosso amigo Davi. Muito obrigado. Melhor foto do sul do mundo, se o mundo tiver sul. Não tenho dúvida. Davi, tá certo? Obrigado, Davi, pela presença. Davi não somente é um bom profissional, como é uma pessoa que a gente tem que enaltecer pela qualidade humanística que ele tem. O tratamento que ele tem conosco, não somente nós vereadores, mas com todos os colegas de trabalho, é de se invejar. Grande amigo, Parabéns, grande Davi. profissional. Vereador, essa questão da ampliação da área de armazenagem, acredito que passe por desapropriações e tal. O senhor tem informações sobre isso? Carlos Antônio, bom, não é de hoje que o nosso porto ele tem se desdobrado para permanecer competitivo, né? E um dos critérios que atrapalha essa competitividade do Porto de Itajaí é, sem dúvida, essa questão da nossa retroárea portuária, né? A nossa retroárea portuária ela precisa urgentemente ser ampliada. A capacidade de estocagem fixa do nosso porto hoje ela é muito pequena, né? Com relação àquilo que a gente pode e deve estar movimentando daqui para frente. Então, o governo municipal está empenhado e esta casa também está empenhada para ir buscar, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, toda aquela questão
das licenças ambientais, para que a gente possa, sim, através de um bom projeto, fazer algumas desapropriações e expandir a nossa retroárea, principalmente se essa moda de transportar, de movimentar veículos se concretizar, né? Então, nós precisamos, sim, de uma retroárea ampliada para nos tornarmos cada vez mais competitivos e atrativos para o mercado, não apenas interno, mas externo também. Vereador, uma outra situação, como o seu trabalho parlamentar, são algumas indicações, requerimentos, enfim, que o senhor apresentou nesta casa com relação ao alto número de moradores de rua na nossa cidade. E a gente sabe, nós falávamos antes aqui, fora das câmeras, sobre essa situação que traz grande preocupação ao senhor. Isso me preocupa e me preocupa muito. É crescente o número de moradores de rua que estão habitando aqui o nosso município. E, inclusive, ontem, em conversa com o vereador e presidente aqui da casa, o vereador Paulinho Amandio, ele me confidenciou que dia desses, aí, numa noite dessas fria, ele teve o seu sono atrapalhado por um barulho que tinha de frente à sua casa, e quando ele foi ver, era um casal de morador de rua que estava tentando abrir um container, um compartimento, para poder se abrigar do frio. E ele me disse que ele não conseguiu mais dormir. Então ele chamou esse casal e acabou dando guarida para eles, ofereceu um banho quente, um prato de comida, doou algumas roupas que ele tinha. E eu estava conversando sobre isso com ele, e é o sentimento que eu tenho também, Carlos Antônio. É muito difícil a gente deitar para dormir numa cama boa, com lençóis limpos, perfumados, uma coberta quente, né? Aconchegante, confortável, e lembrar que ali na rua tem gente dormindo nas calçadas, embaixo de marquises, né? E que são seres humanos que, por um motivo ou outro, estão ali, não por vontade própria, né? É complicado. E isso tem me preocupado muito. Inclusive, eu tenho conversado bastante com o nosso secretário de Desenvolvimento Social, de Assistência Social, que é o Fabrício Marinho, e ele tem atendido, sim, aquilo que nós temos reivindicado a ele. Inclusive, quero agradecê-lo aqui publicamente. Essa semana mesmo, ele fez uma ação ali na Avenida Joca Brandão, no trecho compreendido entre a sinaleira da delegacia da 7 de setembro com o Liberty, né? Na rótula da Marcos Conder, com a Joca Brandão, naquele trecho, pelo fato dali estar instalada uma agência da Caixa Econômica Federal, existia uma concentração muito grande de moradores de rua, enfim, alguns deles apenas pedintes, mas a maioria usuários de droga. Isso vinha colocando... Se o senhor me permite, tem conhecimento de quantas dessas pessoas são de Itajaí? A impressão que dá é que são de fora da nossa cidade. São pessoas que vêm de outras cidades, é isso? Sim, Carlos Antônio, muitos são de fora. Só deixa eu concluir que o meu agradecimento ao Fabrício Marinho. Ele fez uma ação muito rápida ali, conseguiu pegar algumas pessoas que são moradores de rua realmente, levou para a casa de passagem, onde estão sendo atendidos. Lá vão ser localizada a família dessas pessoas e, se Deus quiser, nós vamos conseguir, o município vai conseguir encaminhar essas pessoas aos seus lares, né? Tomara que isso se concretize o mais breve possível, porque é uma preocupação muito grande que eu tenho, e não só minha, claro, e nem só do presidente Paulinho Amandio, mas eu tenho certeza que todos os vereadores estão preocupados com essa situação no nosso município, assim como todos os nossos munícipes, os nossos moradores aqui da cidade. Eu não posso acreditar que alguém não se compadeça da situação dessas pessoas, principalmente nessas noites frias que a gente tem vivido nos últimos dias. E agora sim, vamos voltar à sua outra pergunta, Carlos. Com relação ao número de pessoas de Itajaí, mas a maioria de fora, não é? Sim, a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, ela tem feito um levantamento, está cadastrando todas essas pessoas, e a informação que eu tenho
é que a maioria do que estão nas ruas hoje não são naturais aqui do município de Itajaí, né? São oriundos de outros municípios aqui à nossa volta, inclusive de fora do nosso estado, que acabam vindo para Itajaí, permanecem aqui. Na verdade, eles não ficam aqui definitivamente, né, Carlos Antônio? Eles passam um tempo aqui no nosso município, aí migram daqui para Balneário Camboriú, de Balneário Camboriú, quando você vai ver, eles estão lá em Itapema, e ficam perambulando de uma maneira até desumana pelas ruas aqui, pelo entorno do nosso município. Mas eu acho que cada município tem que fazer a sua parte e cuidar dessas pessoas, sim. Vereador, vamos falar um pouquinho de política, en passant, aqui no nosso Fala Vereador de hoje. Nós estamos às portas das eleições. E ao conversar com algumas pessoas, percebe-se até um certo desencanto grande pelo ato de votar nas próximas eleições. O que o senhor diz às pessoas que falam: eu vou rasgar o meu título, eu não voto mais, eu vou pagar minha multa, mas não vou lá na urna, enfim, eu pago a minha multinha lá e está tudo certo. O que o senhor diria a essas pessoas, vereador? Primeiro, eu diria que esse desencanto ele é muito compreensível, né? Diante de tudo que tem acontecido no nosso país com relação à política, a forma com que os agentes políticos estão tratando a política, né? Que faz com que as pessoas comecem a olhar a política de uma maneira equivocada, porque a política é uma coisa boa. Sem a política nós não vivemos. Agora, nós temos que tomar cuidado com as pessoas que vão gerir a política, né? Os agentes políticos que são os errados. Eu diria a todo o eleitor, a todas as pessoas da nossa nação, né, que não deixem de comparecer às urnas, que não deixem de exercer o seu direito de votar, né? Analisem bem os seus candidatos, as eleições estão próximas, nós temos bons candidatos, né? Em que pese alguns não terem a qualidade da grande maioria, mas cabe a nós, enquanto responsáveis, poder analisar e poder escolher, sim, aquele que a gente julga melhor. É claro, Carlos Antônio, que eu também já passei por isso, né? A gente acaba acreditando numa pessoa, vota naquela pessoa achando que ela vai nos representar realmente, que ela vai tratar da política com seriedade, tratar a política com responsabilidade e no decorrer... E ela até nos representa, mas representa mal, né? Não é do jeito... Representa mal, na metade do caminho acaba perdendo o foco e fazendo algumas besteiras aí que a gente tem visto aí, que até inadmissíveis, né? Que estão fazendo com a nossa nação, com o nosso país. Não é diferente do nosso estado, no nosso município também. Mas cabe ao eleitor, sim, fazer a escolha e fazer a sua melhor escolha. Tem que analisar, procurar saber quem é a pessoa, tentar ter o contato do seu candidato é muito importante, né? Para poder estar sugerindo, para poder estar cobrando dele, se acaso ele vier a se eleger. Importante também que tenhamos a consciência de que precisamos votar naquelas pessoas, naqueles candidatos que são próximos da gente. Candidatos do nosso município, vamos ter a oportunidade do nosso estado. De fazer em Itajaí, vamos ter candidatos. Está na hora de termos representatividade da qual tanto falamos, né, vereador? Exatamente, precisamos ter. Agora, o que me preocupa também, Carlos Antônio, e aí faço aqui um apelo aos presidentes de partidos aqui do nosso município, em que pese a gente entender como funciona a questão partidária dentro da política, né? Mas está na hora de nós termos um pouco mais de carinho pelo nosso município, de responsabilidade com o nosso município e não ficar lançando candidatos que sabemos que não têm condições de se eleger apenas para atrapalhar o processo de um outro bom candidato que teria, sim, plenas condições, viabilidade de se eleger e ser o representante do nosso município. E aí não é pensar por Itajaí, como tanto se fala. Né? Todo mundo fala, vamos pensar, a gente está pensando em Itajaí, está pensando na cidade. Não, estão pensando partidariamente e isso está na hora de mudar, Carlos Antônio, na minha opinião. Nós temos que pensar no município, nós temos que nos somar no sentido de eleger representantes da nossa cidade,
Perfeito. né? Independente de sigla partidária, né? Perfeito. Desde que seja uma pessoa à altura de nos representar, à altura de merecer o nosso voto, independente de sigla partidária, é essa pessoa que nós temos que nos somar e tentar eleger, porque Itajaí precisa e precisa muito de representantes, não apenas na Assembleia Legislativa Estadual, mas precisamos também na Câmara Federal, no Senado Federal, e eu tenho certeza que aqui em Itajaí nós temos bons nomes que poderão sim nos representar e fazer muito bem para a nossa terra. Nós teríamos tantas outras coisas e tantos outros assuntos para conversar, vai ficar para os próximos programas de jornalismo da nossa TV Câmara, porque chegamos ao final do nosso Fala Vereador de hoje. Vereador, mais uma vez, salientando, esse recesso só não tem sessões ordinárias. Os vereadores continuam trabalhando, os gabinetes abertos, a Câmara de Vereadores trabalhando. Tá certo, vereador? E dizer ao senhor muito obrigado, muita saúde para o senhor, para a sua equipe, que tem a Michele, tem a Sandra, tem o Guilherme, enfim, lhe ajudando lá, buscando essas condições melhores para a vida das pessoas que compõem o município de Itajaí para os nossos munícipes. Muito obrigado ao senhor por ter atendido nosso convite. Até o próximo programa. Boa noite, vereador. Obrigado, Carlos Antônio. Eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande poder participar. Sempre que convidado, eu procuro estar aqui, né? Quero também deixar o meu recado para quem está nos assistindo, que o nosso gabinete aqui na Câmara de Vereadores, no 3º andar, ele continua aberto das 8 da manhã às 19 horas para atender a todos aqueles que queiram ou que precisem de alguma coisa aqui da Câmara de Vereadores e principalmente desse vereador. Estamos à disposição de você. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Ao senhor e à senhora que esteve conosco até o presente momento, sempre motivo de prazer tê-lo como companhia no programa Fala Vereador, que volta na próxima semana. Muito obrigado a todos os que estiveram conosco. Foi um prazer. Uma boa noite e até o próximo programa, amigos.